Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você chegou aqui é porque você quer se tornar um comissário de voo, certo? Então, parabéns por essa decisão. Essa é a nossa primeira aula de preparatório para se tornar um comissário de voo. Nessa aula 1, nós vamos falar sobre a história e a evolução dessa profissão, que é tão rica e fascinante, né? Ela vem evoluindo muito conforme os anos, desde quando começou. Então, eu vou passar aí com vocês rapidamente, né, essa evolução ao longo das décadas. Vamos lá então, pessoal. O início da profissão, onde tudo começou, certo? A profissão de comissário de bordo ou de voo, assim como você desejar, surgiu com o início da aviação comercial nos anos 1920, certo? Porém, o que é importante saber aqui? Que a primeira comissária, ela foi surgir apenas em 1930, tá? Mas a aviação comercial estava em crescimento, mais pessoas estavam procurando viajar de avião, então as companhias aéreas perceberam aí a importância de oferecer um serviço ao cliente de alta qualidade, né, para atrair mais e mais passageiros. É aí que entra a nossa primeira comissária de voo, tá certo? Ela se chama Ellen Church, foi contratada pela Boeing na época, que hoje é conhecida como a nossa United Airlines. Então, ela foi contratada aí em 1930. E o mais legal de saber dessa história da Ellen Church é que ela tinha o curso de piloto privado. Então, ela queria se tornar uma piloto, não uma comissária. Nem existia comissária nessa época, na verdade. Ela procurou a Boeing e entregou ali seu currículo, né? Mas a empresa, infelizmente, não contratava mulheres nessa época. Então, ela queria entrar na aviação de qualquer jeito. Ela deu uma ideia aí para o presidente, para o dono da Boeing, por que não, né, oferecer um serviço de alta qualidade para os passageiros e colocar mulheres ali, né, na cabine de cliente para oferecer conforto, né, ajudar eles a passar essa viagem aí mais tranquilamente. Na época, os aviões eles voavam mais baixinho, então tinha muita turbulência e o barulho era muito alto dentro da aeronave. E também temos aí, né, um avião naquela época não tinha a fuselagem, a proteção que hoje tem um avião, né? Então o barulho assustava muito os passageiros. Então ela ofereceu, né, isso aí, por que não um serviço de primeira, de alta qualidade aí para os passageiros, ajudando eles nesse conforto. O presidente gostou da ideia dela e falou: então vamos lá, Ellen Church, você fica responsável para contratar outras meninas. Aí que surge as 8 primeiras comissárias de voo, contratada pelas Boeing, mas escolhida a dedo pela Ellen Church. Ellen Church era uma enfermeira, então ela achou interessante contratar apenas enfermeira, porque também teria aí o lado de atendimento, né, de saúde, caso necessário, dentro de um avião. Ah, perdão, pessoal. É, falando muito alto, e aí eu começo a ficar sem ar, e aí tenho que parar para respirar. Bora lá. Então, essas 8 comissárias, enfermeiras, na época conhecidas como Sky Girls, não existia o nome comissário de voo, comissária de bordo. Então, elas eram conhecidas como Sky Girls, né? Eram enfermeiras. A Boeing oferecia ali um treinamento, né, em primeiro socorro apenas, já que eram todas enfermeiras, e também incluía procedimentos de segurança, mas muito básico, nada igual hoje. Por exemplo, o cheque de cabine que os comissários fazem, colocar cintinho, conferir se os cintos estão todos, né, fechados, esse tipo de segurança a bordo, que era o treinamento delas. Então, assim, era menos extensivo do que os programas modernos, tá bom? Suas responsabilidades iam além do serviço ao cliente. Elas ajudavam até
pessoal, até no abastecimento das aeronaves, por incrível que pareça. E tinha alguns requisitos que eram muito importantes na época para ser um comissário, e se você tivesse fora desse padrão, você não era contratada, né? Então, na época, era só mulher, e os requisitos incluíam ter menos que 25 anos, ser solteira, pesar menos que 52 quilos, ter uma certa altura. E é isso, né? As coisas mudaram muito, muito mesmo. Uma curiosidade aí sobre a vestimenta das comissárias de voo na época é que muitas vezes pareciam uniformes de enfermeiras. Elas entravam na aeronave com um uniforme mais sofisticado, um pouco mais chique, e depois colocavam até um aventalzinho, alguma coisa, e parecia muito como uma enfermeira, tá bom? Essas primeiras comissárias, né, é importante pensarmos que foi crucial aí para o desenvolvimento da indústria, ajudando a transformar aí as viagens aéreas em uma experiência mais segura e agradável aos passageiros. Eu tenho aqui uma fotinho da Ellen Church. Olha que legal. Ela faleceu há pouquíssimo tempo, se não me engano, foi em 2021. E tá aí, nossa primeira comissária de voo. Que legal, né? Onde tudo começou. Vamos continuar, pessoal. Perdão, perdão. Próximo slide. Décadas de 1930, que eu já estava falando para vocês, e 1940, tá? Vamos entrar aí, então, em 1940, vamos aprofundar um pouco mais. Muito importante, todo mundo sabe, foi durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, muitas companhias aéreas comerciais foram requisitadas para os serviços militares, principalmente para transportar tropas militares e materiais, né? Já que muitas comissárias de voo eram enfermeiras nessa época, essa experiência médica era bem valorizada, né? Então, refletindo assim na necessidade de atender feridos em situações de emergência. Então, elas foram requisitadas nessa época também, trabalhavam não só dentro do avião, mas ajudando aí feridos fora do avião, dentro do avião, e as companhias aéreas, né, foram requisitadas para ficar nessa função. A guerra acabou impulsionando avanços tecnológicos, né? Então, resultou em aeronaves mais rápidas e mais seguras. Então, o pós-guerra foi muito interessante para as companhias aéreas, porque muitas dessas inovações na aviação foram adaptadas para a aviação comercial, né? Melhorando a experiência de voo dos passageiros. Tudo isso por causa da evolução que fizeram nos aviões na época da guerra, tá? As companhias pegaram aí essa evolução, essas inovações, essas novas tecnologias e colocaram dentro da aviação comercial. Décadas de 1950 e 1960. Modernização e glamour era o que se falava nessa época sobre comissários de voo, né? Então, a profissão se tornou aí um símbolo de glamour e prestígio, né? Com uniformes ícones e um marketing agressivo das companhias aéreas. Nessa época também foi a introdução de aviões a jato. Então, revolucionou muito a aviação comercial nessa época, permitindo os voos, por exemplo, transatlânticos, intercontinentais, mais rápidos e mais confortáveis para os passageiros. Como eu disse, aí, a aviação para o comissário de voo, para a comissária de voo, porque não tinha muito homem nessa época, se tornou aí mais glamurosa, né? E com ênfase na imagem e no serviço ao cliente, certo? As comissárias eram frequentemente assim retratadas em publicidade, no marketing da empresa, como símbolos de sofisticação e elegância. E aí tá a fotinho que eu acabei mostrando antes,
Mas é essa fotinha aqui, ó. Olha aí, todas super glamourosas, estilosas. Olha que legal. Muitas vezes feito por estilistas famosos, tá? Essa marcou a época aí de 1950 e 1960. A empresa, na época, davam treinamentos também, tá bom? Mas principalmente um treinamento de atendimento ao cliente, assim, né? De ser impecável, desde vestimenta, cabelo, maquiagem e jeitos, né? De se falar com o cliente, jeitos de se comunicar. Então, a empresa ela prezava muito isso nos treinamentos. Curiosidade dessa época, ainda em 1950, 1960, a política de emprego ainda era restrita, tá? Com comissários sendo forçadas a se demitir ao casar ou atingir uma certa idade. Pois é, como eu disse, as coisas mudaram muito, né? Sobre o treinamento ainda, elas cresceu um pouco o treinamento, ficou mais abrangente, né? Não incluindo apenas aí o serviço ao cliente, não apenas a segurança, mas também primeiros socorros com mais qualidade e a etiqueta, habilidade de atendimento ao cliente, como eu disse. Também tivemos aí a introdução de simulação de emergência em aviões, tá? Era um treinamento, então, que simulava emergências. Hoje nós também temos isso, né? Porque eu imagino que era algo um pouco menos falado, sem tanto protocolo, mas foi aí nessas décadas que começaram as simulações de emergência nos treinamentos práticos, tá? Tornando-se aí comum para se preparar, né? Para preparar o comissário para qualquer eventualidade. Mudanças nas funções, como está escrito aí no slide, os comissários passaram a se especializar em segurança e conforto de passageiros com treinamentos mais rigorosos. É exatamente isso aí que eu acabei de dizer. Vamos passar para a próxima década. Décadas de 1970 e 1980, certo? Revoluções sociais e legais. Isso foi um marco aí para a nossa profissão de comissário de voo. Na década de 1970, viu assim, um aumento significativo nas ações legais contra a prática discriminatórias, tá? Como uma exigência que os comissários de voo fossem solteiras ou deixassem o emprego ao casar ou ao engravidar. Então, as coisas começaram a ser faladas, começaram a vir à tona esse assunto, mas ainda não tinha exatamente a mudança, né? Mas começaram a ser falados. Então, começou a ser escutado sobre isso. Sobre os treinamentos, simulações de emergência e treinamentos práticos tornam-se parte integrante do currículo de formação do comissário. Antes não era, então aí se torna parte integrante. Era obrigatório as empresas darem o treinamento de simulações de emergências, ok? E também aí falando sobre as regulamentações, né, da aviação, foram aprimoradas nessa época, né? Exigindo que o comissário de voo estivesse bem treinado em procedimento de emergência. Só assim ele podia atuar, podia começar a trabalhar como comissário. 1970, a aparência ainda era valorizada, né? Mas houve uma gradual aceitação assim de maior diversidade, menos ênfase em restrições rigorosas de peso e altura, mas sobre casamento, sobre não engravidar, sobre ter que se demitir antes dos 25 anos, isso ainda existia em 1970. Já em 1980, os comissários de voo já não eram forçados a se aposentar ao casar ou atingir, né, menos de 25 anos, não podiam ser casadas, podiam ter mais de 25 anos,
Então, isso aí já começou a ser mais natural nas empresas aéreas. Aliás, as companhias aéreas, elas começaram a adotar políticas mais inclusivas, né? Então, permitindo uma maior diversidade entre a equipe de comissários. Foi exatamente aí, em 1980, na década, no caso, né? Houve também aí um aumento da sindicalização e nas negociações coletivas, né, que resultava numa melhoria de salário, benefícios, condições de trabalho, aí para a nossa profissão de comissário de voo. Os comissários também começaram a ter proteção legal e direitos trabalhistas, e isso não se falava antes dessa década, né? Então aí também foi um marco sobre direitos trabalhistas na maternidade e também começou a ser falado sobre direitos trabalhistas da paternidade. Pessoal, as companhias aéreas, elas investiram em centros de treinamento nessa década de 1980. Antes não existia centros de treinamento. Hoje, todas as empresas, né, é algo que virou obrigatório no currículo, você precisa de um centro de treinamento. E foi aí nessa época que elas começaram a investir, tá bom? Então, nesse centro de treinamento, obviamente, ocorria os treinamentos dos comissários, dos pilotos, né? E aí também incluía simuladores de voo, né, para preparar as comissárias para uma verdade cena, né, um cenário de emergência, para ficar mais real possível, se necessário elas tivessem que vir a atuar. É, uma curiosidade dessa época também, que não está aí no slide, é que a mídia ela começou a representar as comissárias de voo de maneira mais realista, né? Então, aquela história de glamour, sofisticação, moderna, roupinha de estilista, né? Já foi caindo à tona e a mídia já conseguia representar as comissárias de voo dessa forma mais realista, destacando aí a importância do papel na segurança e no bem-estar dos passageiros. Vamos passar para a próxima década. E nessa próxima década foi um boom, certo? 1990. As comissárias de voo nessa época começaram a ter mais oportunidades de carreira, então, assim, incluindo promoções, posições de supervisão, de treinamento, também viu aí um aumento de diversidade entre as comissárias de voo, com mais homens agora entrando na profissão. Já tinha pouquíssimos homens entrando, que eu não comentei, mas nas décadas anteriores, ali, 1980, já estava entrando alguns homens, só que agora, em 1990, já teve uma explosão assim, de contratações de homens para a posição de comissário de voo, tá bom? Então, teve uma grande aceitação aí de não só de homens, mas de diferentes etnias e origens culturais. Nessa década também, muito importante falar sobre a regulamentação da aviação, que tornou muito mais rigorosos os protocolos, né? Exigia certificação e reciclagem regulares, né, para garantir a competência do comissário de voo, né? E isso existe até hoje, né? Nós fazemos o curso todo ano. Tem que fazer a reciclagem? Sim, pessoal. Falando um pouco aí sobre as campanhas de marketing, agora essas campanhas de publicidade destacavam o serviço do comissário como uma grande competência, né? Qualidade e competência dos comissários de voo. Perdão, pessoal. Que eles eram essenciais para a segurança e conforto dos passageiros. Aquela historinha lá de servir cliente, ai, fazer coisinha básica dentro do avião, não existe mais, tá bom? Agora nós somos essenciais para a segurança de um voo e conforto dos passageiros. Anos 2000 e até a atualidade.
Gente, tô cansada. Canso porque eu fico animada, falo, tal, aí cansa, a pessoa cansa. Mas vamos lá. Já estamos terminando essa nossa última década. 2000 até a atualidade, tá bom? Então, a ênfase aí na segurança e no atendimento ao cliente permanece, mas há também um foco crescente na diversidade e inclusão no local de trabalho. Os comissários de voo hoje veem assim uma grande variedade de origens e idades, refletindo aí na diversidade da sociedade, certo? Também temos aí projetos relacionados à inclusão na maioria das empresas, temos projetos em relação à sustentabilidade. Então, as coisas vieram mudando muito na atualidade, a empresa ela se preocupa bastante com esses tópicos. É importante lembrar, nós tivemos dois marcos muito importantes, né, na década de 2000 para cá, uma super recente, mas assim, os comissários de voo enfrentaram grandes desafios, né? Como medidas de segurança mais rigorosas, principalmente após os ataques de 11 de setembro. E mais recentemente tivemos aí o caso da pandemia, né, Covid-19, que introduziu novos protocolos de saúde e segurança para a aviação. Concluindo aí, pessoal, é uma aula um pouco extensa, me perdoem, mas é bem legal saber aí um pouco da evolução. Isso é um pouco da evolução, gente. Tem muita coisa que nós podemos conversar aí para quem se interessar pessoalmente, para quem quiser mandar uma mensagem, nós podemos trocar uma ideia, tá bom?